A pressão, a velocidade, as urgências. Tudo isso pode nos fazer facilmente perder o foco naquilo que é mais importante para um líder: a clareza estratégica. Neste episódio, eu vou compartilhar com você práticas concretas para a construção e manutenção da clareza, mesmo que tudo à sua volta pareça caótico. Eu sou Dalton Ribeiro, é um prazer estar aqui com você em mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá. Bom, eu queria deixar claro aqui que esse tema de hoje é um tema bastante sensível por dois motivos. Primeiro, porque às vezes é até difícil a gente ter a autopercepção, ou seja, a gente mesmo perceber que perdeu a clareza no meio do caos. E o segundo motivo é que essa perda da clareza impacta diretamente na nossa equipe e, obviamente, impacta nos resultados. Sim, a vida de um líder é muito caótica às vezes. Pressão do lado dos pares, pressão de baixo da própria equipe, pressão de cima do seu líder, eventualmente até dos clientes, do governo, dos outros stakeholders. E às vezes você se sente que está completamente pressionado. Nesse momento, quando o líder perde o seu estado emocional de excelência e entra no estado de falha, ele começa a reagir ao invés de agir. E essa reação, muitas das vezes, é impulsiva, ou seja, movida por fatores emocionais. E quando a gente toma decisões e ações movidos pelo nosso emocional, normalmente os resultados não são os melhores. Mas se eu falei que muitas das vezes é um problema difícil de se perceber quando está acontecendo com a gente, às vezes a gente acha que é só mais um dia difícil, que isso é natural, acontece com todo mundo. Afinal de contas, você olha para o lado, parece que está acontecendo com os seus pares também. Você olha para cima, parece que os seus diretores ou que o dono da empresa estão na mesma situação. Mas para você saber se isso está acontecendo com você, se você está perdendo o rumo, você precisa observar alguns sintomas em você mesmo e na sua equipe. Começando pelos sintomas que você pode perceber em si mesmo. O primeiro sintoma é quando você precisa rever suas decisões com muita frequência. É muito comum, você tomou uma decisão movido pela emoção, essa decisão não se mostrou a melhor decisão e você tem que revisar essa decisão. Às vezes, tomar uma decisão completamente contrária. Se isso acontece uma vez, está tudo bem, faz parte do processo de decisão, você não vai acertar sempre. Mas quando esse erro na tomada de decisão começa a se tornar frequente, esse pode ser um sintoma que você está perdendo o rumo. Um outro sintoma de que você está perdido no meio do tiroteio é o cansaço. O cansaço físico e emocional, que normalmente está acompanhado de uma irritação frequente. Você está no estado de estresse, no estado de falha. E esse tipo de estado emocional conduz a um comportamento mais agressivo. Você fica mais irritado ou fica irritado com maior frequência. Também pode ser percebida uma falta de energia. Quando você chega no final do dia cansado, olha para o seu dia e percebe que não conseguiu resolver os grandes problemas, ficou envolvido o dia todo com coisas menores. E quando você olha para o seu painel estratégico, para os seus objetivos, você vê que você caminhou pouco ou quase nada na direção daquilo que você precisava. Um outro sintoma é quando você é chamado a atenção, sua performance, seus indicadores, seus resultados estão abaixo do esperado. Quando um líder chega para você e fala que não está satisfeito com a sua performance, isso é um sintoma de que você pode estar caminhando na direção incorreta, na condução das suas prioridades, na condução da sua equipe. Agora, também existem os sintomas que você pode perceber no seu time. O primeiro é a falta de motivação. É muito evidente. Quando o líder perde o rumo,
normalmente a equipe se desmotiva. Ela não consegue ver no líder aquela pessoa que vai guiá-los para fora daquela confusão. Muitas das vezes, inclusive, o líder gera ainda mais confusão quando altera as prioridades, muda a forma como as coisas devem ser feitas toda hora, não tem uma clareza na comunicação. Às vezes a comunicação fica pela metade, às vezes a equipe fica sabendo das mudanças através da outra área, da outra equipe. Isso tudo vai gerando uma desmotivação muito grande no time. Há uma perda natural dos níveis de engajamento. E quando isso não está sendo monitorado, quando o líder não tem uma gestão proativa de engajamento, muitas das vezes, quando ele percebe que isso está acontecendo, já é tarde demais. Já é quando as pessoas estão saindo, pedindo para ser transferidas para outras áreas, ou até mesmo pedindo demissão das empresas. Um outro sintoma que pode ser percebido dentro da equipe é quando a própria equipe começa a brigar entre si. Quando as pessoas não têm clareza sobre as suas prioridades, sobre o que é mais importante, sobre qual direção seguir, acaba que cada parte da equipe, cada membro da equipe, acaba escolhendo por si uma direção. E às vezes isso acaba gerando um conflito. Cada um fica tentando proteger o seu lado, a sua tarefa ou o seu indicador próprio. E às vezes esquece que existem indicadores da equipe, às vezes esquecem qual é o objetivo comum, às vezes esquece para onde é que a gente está indo mesmo. Então, quando isso não está claro, muitas das vezes acontece a formação das panelinhas, a briga interna, aumenta a quantidade de conflitos, e aí isso acaba se tornando mais um problema para o líder administrar, mais um fator de pressão, a pressão que vem de baixo, que vem da equipe. Então isso drena a energia da equipe, que em vez de estar trabalhando para produzir, está gastando energia em discussões que muitas das vezes não levam a lugar nenhum. E quando a gente fala nessa questão da falta de uma clareza estratégica, eu sempre lembro de alguns casos da minha vida, né? Da minha vida como executivo, da minha vida até mesmo antes de me tornar executivo. Eu me lembro que quando eu ainda era analista, e como analista, eu estava liderando um projeto de implementação de um sistema. E eu lembro de viajar, de ir para Vitória para falar com o departamento que cuidava, o departamento de TI, a sede ficava em Vitória. A empresa, eu trabalhava no Rio de Janeiro. E aí, conversando lá com o pessoal da área de tecnologia, eles me contaram que o projeto tinha sido construído e iniciado, né? O escopo do projeto utilizava uma tecnologia que era uma tecnologia que estava se mostrando que não ia evoluir, que ia acabar se tornando obsoleta. Foi uma escolha da própria empresa, da minha empresa, usar essa tecnologia. Mas pessoas de dentro da empresa estavam apontando que estrategicamente essa decisão não tinha sido uma decisão acertada. Bom, o projeto foi implementado com muita dificuldade, havia muita coisa para melhorar. E eu fiquei ainda trabalhando como líder desses projetos de melhoria do sistema ao longo de uns 2 ou 3 anos. Até que um certo dia, uma pessoa lá da empresa, do fornecedor, um diretor, pediu para almoçar comigo. Eu estava em São Paulo, essa pessoa também ficava em São Paulo. Nós sentamos para almoçar e ele me abriu o jogo. Ele falou: Olha, a gente está trabalhando nesse projeto com vocês, só que esse projeto ele utiliza uma tecnologia que já está obsoleta. Até nesse momento ela já tinha se tornado obsoleta. E ele me falou: tá cada vez mais difícil a gente conseguir gente para dar manutenção nesse sistema e para continuar fazendo evolutivo. A gente teme que a gente esteja construindo algo que ninguém vai conseguir mexer no futuro próximo. Se der algum problema, ninguém vai conseguir identificar, porque não teremos mais pessoas capacitadas com conhecimento nessa tecnologia que se tornou completamente obsoleta. E quando eu recebi essa informação, levei, obviamente, essa informação para dentro da empresa, para a diretoria da empresa, nós discutimos internamente com o nosso gerente de tecnologia, que acabou confirmando que essa tecnologia estava obsoleta. E aí recomendou que a gente fizesse um novo sistema, começasse um novo sistema do zero, para construir tudo que a gente já tinha construído nos últimos 4 anos, na verdade, mais de 4 anos, desde o momento que se iniciou esse projeto. Então perceba, 5 anos de projeto, alguns milhões de reais investidos naquele projeto, construído sobre uma plataforma tecnológica que não era uma plataforma mais adequada.
Alguém tomou uma decisão sem ter uma clareza estratégica e isso custou 5 anos e milhões de reais em investimento na empresa. No final das contas, a gente acabou adotando um outro sistema, não desenvolvemos mais, compramos um sistema de prateleira que se mostrava na época a decisão mais acertável. Mas esse foi só um exemplo de muitos que eu já vi. Eu já vi, por exemplo, a área comercial de uma empresa sentando com a área operacional para discutir como vai atender melhor um determinado cliente, gerando um monte de retrabalho, processos e coisas específicas. E, na verdade, aquele cliente nem ia continuar na empresa. Já havia, pela decisão da área financeira, a decisão de interromper o atendimento àquele cliente. Mas, por um desalinhamento interno, essa informação não percorreu os caminhos que deveria ter percorrido e várias pessoas ficaram trabalhando durante algumas semanas para melhorar a operação de um cliente que nem seria mais cliente da empresa em 2, 3 meses. Um outro exemplo que eu me lembro, esse mais recente, esse já com um mentorado aqui da cidade de Manaus, é que ele pensou em comprar uma empilhadeira que custava 400, 500 mil reais a empilhadeira para fazer uma operação específica de um cliente que só ia operar uma vez. E ele pensando e cotando e levantando fornecedor e se aborrecendo porque o prazo de entrega era longo, 6 meses, 8 meses, e ele queria para o mês seguinte, a empilhadeira não tinha. Ele já estava pensando de onde é que ele ia tirar os 500 mil reais para comprar a empilhadeira. E eu perguntei para ele, mas espera aí, calma, calma. Essa é uma decisão estratégica. O investimento de 500 mil reais num equipamento é uma decisão estratégica. Qual o mercado que existe aqui na cidade para a gente operar clientes que vão pagar, que vão remunerar a empresa para a gente gerar retorno sobre o investimento desses 500 mil reais? E aí foi o momento que ele parou e ele falou assim, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Talvez realmente não faça sentido. Mas veja, foi uma situação totalmente pontual. Um líder sem clareza estratégica ia tomar uma decisão que provavelmente significaria uma dívida de 500 mil reais para comprar um equipamento, talvez fosse até mais caro, porque ele ia pedir com urgência, né? E tudo com urgência fica mais caro, para investir num equipamento que provavelmente ia ter uma utilização baixíssima, onde o retorno não iria acontecer. Então, decisões que são tomadas sem uma clareza estratégica, sejam decisões de alocação de recursos, de capital, alocação de recursos humanos, investimento nas duas coisas, do capital e dos recursos humanos, sejam em coisas mais do dia a dia. Atendimento de pedidos descabidos, né? Aliás, esse é um tema recorrente, né? Eu tenho muitos mentorados da área de tecnologia que reclamam muito que as pessoas pedem coisas e melhorias que demoram tempão para fazer, as pessoas até têm dificuldade de especificar, e na hora que você implementa, você vê que o ganho foi um ganho totalmente irrelevante. Você vai investir 20 horas para ganhar 3 horas por ano de trabalho. Não faz o menor sentido isso, mas as pessoas continuam pedindo. Por quê? Porque existe um desalinhamento, uma falta de clareza. O que é estratégico? O que vai gerar retorno para a empresa? Como é que você pode construir essa clareza? Como é que você pode, no meio desse turbilhão de coisas e pedidos e pressão de todos os lados, ter clareza estratégica, construir a sua clareza enquanto líder? Até para que você possa discutir internamente, você precisa dessa clareza. Como é que você pode ter clareza em meio ao caos? Eu vou te dar aqui 4 elementos chaves para você construir e manter essa clareza independente do caos que esteja rolando aí na sua área, na sua empresa. O primeiro elemento chave eu chamo de botão de emergência. Se você é da área industrial, se você conhece um pouco de equipamentos, a maior parte dos equipamentos tem o que a gente chama de botão de emergência. Até numa escada rolante de shopping, se você prestar atenção, você vai localizar o botão de emergência da escada rolante. Para que ele serve? Para parar. Literalmente, para interromper o funcionamento daquele equipamento. Numa situação emergencial, alguém prende a roupa, prende alguma coisa, prende a mão numa máquina, acontece algum problema, começa a sair fumaça, você aperta aquele botão de emergência. E aquele botão de emergência faz parar
tudo. E essa parada que você também tem que implementar em si mesmo. Você tem que acionar o botão de emergência para você parar de agir por impulso. Parar de entrar numa reunião, sair, entrar em outra e tomar decisão sem pensar, sem raciocinar. Sair desse modo reativo, de reagir de maneira agressiva, de já dizer que não dá, que é impossível, de ser extremamente reativo. Por quê? Porque nesse estado você está no estado de falha. Então você tem que apertar o seu botão de emergência. Aperta o botão de emergência. Faz uma parada. Você tem uma estratégia para parar. Quando você perceber que está tudo uma confusão, você tem que parar. Você tem que ter o botão de parada. E esse é um elemento-chave muito importante, que é o primeiro deles. Sem o botão de parada, você não consegue implementar os próximos elementos. E é interessante que você pode aplicar isso em qualquer momento. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião em São Paulo, atendendo um cliente. Estava eu e um parceiro de consultoria, a gente estava atendendo um cliente, uma pessoa famosa do mundo aí da tecnologia, ex-campeão de pôquer. E a gente estava numa reunião e essa pessoa é extremamente focada. Essa pessoa tinha uma clareza estratégica muito grande. E a gente estava discutindo um ponto de um processo, de um lançamento dele, e ele interrompeu a reunião e falou assim: peraí, gente, vamos alinhar uma coisa aqui, para onde é que a gente está seguindo? Será que a gente está seguindo da melhor maneira possível? A gente tinha discutido ali uns 40 minutos, estava discutindo um ponto específico, e ele puxou a discussão para um outro lado, perguntando se aquela discussão fazia sentido, se aquela discussão ia levar a gente onde a gente queria chegar. E eu achei muito interessante essa postura dele, essa visão dele. E desde aquele dia, isso já tem alguns anos, eu trouxe essa observação para as reuniões, para todas as reuniões que eu participo. De vez em quando eu participo de reuniões junto com os clientes, às vezes com sócios de uma empresa, e eu tenho sempre essa clareza, eu sempre consigo trazer essa clareza e apertar o botão de emergência. Gente, vamos parar um pouco. Por que a gente está discutindo isso? Onde é que a gente quer chegar? Será que isso realmente é a prioridade? Então, utilize esse botão de emergência para parar quando necessário. O segundo elemento chave para você construir e manter a sua clareza é o objetivo. É a clareza do objetivo. É entender por que você está fazendo o que você está fazendo. Será que você deveria estar fazendo neste momento o que você está fazendo? Será que aquilo que você vai fazer no dia de hoje na sua empresa, que está lá na sua agenda, é o que você deveria de fato estar fazendo? Ou você foi sugado pela agenda dos outros? Você está participando de reuniões que você nem deveria estar participando para tratar de assuntos que são até urgentes, mas que não são importantes o suficiente para que você esteja presente. Será que as decisões que você tomou ontem são as decisões corretas, olhando o seu objetivo estratégico ou os objetivos estratégicos da sua área? Será que aquilo que você está fazendo hoje vai te levar aonde você quer chegar? Qual é o impacto daquilo que você está fazendo hoje? Qual é o impacto das decisões que você está tomando hoje? Será que as decisões estão sendo tomadas no caminho certo? Então, depois que você para, você tem que ter clareza do seu objetivo. Se pergunte: será que aquilo que eu estou fazendo hoje está me levando para o lugar que eu estou buscando? Em termos de empresa, em termos de área? É importante que você veja isso, que você olhe para isso, que você se pergunte isso. E que você faça isso com frequência. Aqui também vale o exemplo da reunião que eu mencionei. Ele parou a reunião, botão de emergência, e ele fez essa pergunta: será que a gente está indo na direção certa? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Isso tem que estar claro o tempo todo. Vamos para o terceiro ponto. Às vezes você tem um monte de coisa para priorizar. As demandas vão caindo na sua cabeça, os problemas vão acontecendo. Você tem uma limitação natural de recursos, seja recursos humanos, seja recurso de capital, seja recurso intelectual. Você tem que parar para dar foco em alguma coisa. E a grande pergunta que você deve se fazer é: bom, já que eu tenho que definir se eu estou fazendo a melhor coisa que eu deveria estar fazendo nesse momento, eu preciso priorizar tudo que eu tenho que fazer. Eu preciso colocar todas as tarefas que eu tenho, todas as decisões que eu tenho que tomar, todas as alternativas que eu tenho e criar um método de priorização disso.
Onde é que eu vou investir tempo? Onde é que eu vou começar primeiro? Bom, você precisa adotar um processo de tomada de decisão para priorizar as coisas que precisam ser feitas. E eu gosto muito, existem vários métodos de priorização. Mas, na verdade, todas eles derivam de uma coisa que eu aprendi lá na análise financeira, lá na minha pós-graduação, 2003. Tem muito tempo isso. Nossa Senhora, tem mais de 20 anos. Que é o conceito de retorno sobre o investimento. Um conceito financeiro, ROI, que você pode aplicar tudo na sua vida. E eu gosto de dizer que você deve aplicar ROI até no seu tempo. Você está lendo um livro, você tem que entender qual é o ROI que você está buscando quando você está lendo esse livro. Qual o conhecimento, onde é que você vai aplicar. Porque se você está lendo um livro só por ler o livro, pode ser que nem faça sentido você estar investindo o seu tempo na leitura daquele livro. Ah, Dalton, mas é só para relaxar. Beleza, então tem um retorno. O retorno que você está tendo é o seu momento de relaxamento. É um investimento, então. Vale a pena. Agora, você precisa ter clareza. Se você está lendo o livro que deveria estar te relaxando, você está ficando estressado com o livro, talvez esse retorno esteja incorreto. Talvez não seja tão bom. Talvez você possa estar fazendo uma outra coisa. Então, se traz o conceito de retorno de investimento sobre tudo que você está fazendo, sobre o tempo que você está dedicando, sobre o capital que você está investindo. Se você consegue medir qual é o retorno do investimento, de tudo que você tem para fazer, você pode priorizar de forma mais adequada, de forma mais coerente, de forma mais estratégica. Lembra que eu falei das diversas evolutivas que todo mundo pede para o sistema? Coisa normal, né? Todo mundo quer que o sistema mude em alguma coisa. E aí tem empresa que tem desenvolvedor, ou que contrata desenvolvedores, que fica fazendo tudo o que pede. Aperta o botão de pare. Pensa quais são os objetivos deste sistema e pensa e prioriza quais são as demandas que devem ser feitas primeiro. Eventualmente, tem demandas que nem deveriam ser feitas, porque o retorno sobre o investimento é negativo. Não vale a pena investir. Se não vale a pena investir, não faça. E o quarto e último ponto para que você construa essa clareza estratégica e mantenha essa clareza estratégica é você compartilhar isso com a sua equipe, você alinhar constantemente com a sua equipe e eventualmente até com os seus pares. Compartilhe com a sua equipe quais são as prioridades. Por que que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo? Eles precisam saber. Quando você se comunica de forma correta com a equipe, você está trabalhando diretamente o engajamento através do acionador mental da equidade na comunicação. Esse é um dos 6 acionadores mentais que a gente trabalha no Líder no Comando, no método que eu desenvolvi, que dá nome ao meu treinamento online e que eu uso na minha mentoria para líderes. Então, você precisa alinhar com a sua equipe. Trabalhe o alinhamento, seja de forma coletiva para alguns temas, seja de forma individual quando necessário. As pessoas precisam saber quais são as prioridades. Você precisa falar, pessoal, vamos andar nessa direção. Pessoal, esse é o caminho. A equipe precisa de um líder que faça isso. Muitas das vezes, a equipe está perdida por falta de informação, porque o líder não compartilhou. Ele até sabe o que precisa ser feito, mas ele não compartilhou com a equipe. O que adianta o líder saber se a equipe não sabe? A equipe fica batendo cabeça e o líder não entende porque o resultado não acontece. Porque está gastando energia, as pessoas da equipe estão gastando energia em direções completamente opostas à direção real do objetivo. Então, faça esse alinhamento com a sua equipe constantemente. Acompanhe a sua equipe, compartilhe com a sua equipe, entenda quais são as dificuldades e haja como um líder. Um líder é um facilitador. Inspire a equipe e facilite o trabalho da sua equipe. É para isso que você está na posição que você está. A gente pode fazer uma analogia. Você já viu aqueles filmes de tempestade em alto mar e o barco está perdido, ninguém sabe para onde está indo, qual é a direção, aquele desespero. Você sabe que tem um continente ou uma ilha em algum lugar, mas você não sabe exatamente aonde. Você tem medo de bater e estourar tudo. Pois é. Aí sempre tem um farol, né? Nesses filmes tem um farol, né? Tem a pessoa lá com um farol. O que é o farol? O farol é para mostrar onde é que está a terra firme. O farol mostra o caminho. O farol indica a direção, dá segurança.
esperança. E o líder precisa ser esse farol. Essa pessoa que pode estar um caos, mas as pessoas da equipe têm que olhar para o líder e tem que haver uma pessoa centrada, uma pessoa que mostra a direção, que indica o caminho a ser seguido. Para que isso aconteça, é preciso que o líder tenha clareza e clareza estratégica. Porque não é sobre resolver o problema do dia, é sobre melhorar o resultado da empresa de forma consistente, gerando resultados diferenciados para que a empresa entre num ciclo de resultados diferenciados. E só para a gente terminar aqui, mais um elemento chave para se incorporar, um quinto elemento, um elemento extra. É importante que você reconheça o progresso da sua equipe na direção dos objetivos estratégicos. Comemore com eles esses objetivos. Porque o resultado final, ele é consequência dos avanços constantes na direção correta. Por isso que a clareza estratégica é tão importante. Então, recapitulando aqui os elementos-chave. Botão de emergência, definição clara do objetivo, priorização consciente e alinhamento com a equipe. Não esqueça do reconhecimento, a cereja do bolo, para comemorar os avanços constantes. E se você quer aprofundar a construção da sua clareza estratégica, eu tenho uma ótima notícia para você. Você sabe que eu sou mentor de líderes e o meu programa de mentoria de líderes está aberto com algumas vagas disponíveis. Mas eu estou oferecendo para você, que é ouvinte do Daltoncast, a possibilidade de fazer uma sessão estratégica experimental comigo. E essa sessão experimental comigo, ela é gratuita. Eu tenho uma quantidade limitada por mês dessa sessão que eu ofereço, então se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem no meu direct, no YouTube, no Instagram, no meu LinkedIn, e a gente conversa, a gente vê a disponibilidade dessa sessão nas próximas semanas para você. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.